Olá! Hoje nós abordaremos a respeito da psicanálise lacaniana focando no estágio do espelho. Eu sou a professora Michelle e esse vídeo foi construído em parceria com o ênfase educacional. Bom, pessoal, vamos pensar um pouco. O Lacan foi um importante psiquiatra francês que trouxe algumas contribuições a partir da teoria de Freud. Hoje nós vamos focar numa das grandes contribuições que ele trouxe, que é a questão do estágio do espelho. O estágio do espelho foi o texto fundador da psicanálise lacaniana, foi o que deu introdução aos conceitos do Lacan, e ele tenta trazer um pouco na explicação desse estágio a questão de que as tentativas de interpretação que o bebê tem quando ele aparece ao mundo, das imagens que surgem ao seu redor. Ou seja, a criança acabou de nascer, tem muitas imagens, muitas coisas acontecendo ao seu redor e ela tenta dar explicações a isso. Para dar explicações a isso, ele criou esse estágio do espelho. Então nós temos o seguinte, que a criança começa a construir o seu eu no mundo a partir do outro. E é isso que ele tenta explicar nesse estágio. Vamos pensar um pouco sobre os períodos que a criança passa frente ao espelho. Num primeiro momento de nascimento de uma criança pequena, a gente tem um período de indiferenciação, que é o que a gente chama de narcisismo primário. A criança não se reconhece no espelho. Se eu colocar um espelho frente a um bebê que acabou de nascer, para ela ele é indiferente. Ele vai ser apenas mais uma imagem, uma representação pictográfica em meio a tudo aquilo que ele está vendo de novo. Num segundo momento, ele começa a descobrir esse espelho, ele percebe que há algo mais ali, que existe um outro ali, que não necessariamente seja ele, porque ele ainda não se identifica, não se reconhece nesse espelho. Mas ele começa a perceber que existem outras pessoas em cena, existem outras pessoas além dele, que até então era só ele neste mundo. E a mãe fazia parte dele, era tudo isso. E agora ele já começa a perceber que existem outros atores em cena, né? E começa a ter essa diferenciação. Por um terceiro momento, ele começa então a reconhecer a sua imagem no espelho. E começa a questão que a gente fala que é a representação da palavra, os sentidos, os significados começam a fazer sentido para ele. É o nascimento do eu no espelhamento, a partir do outro. Por que a partir do outro? Vamos entender isso logo adiante. Quando a gente fala do espelho, o espelho seria como se fosse essa relação, o olhar da mãe para essa criança. É como se nos olhos da mãe estivessem passando legendas para explicar para a criança tudo o que está acontecendo ao mundo. Essa criança chorou, a mãe vai lá e dá mamar para ela, ou vai verificar se ela precisa trocar a fralda, ou se ela está sentindo dor. E essa criança percebe, né, que quando ela chora é porque ela tem fome, quando ela chora é porque ela tem dor, ou quando ela faz uma mãe ela consegue tal coisa. E ela começa a se constituir enquanto eu a partir daquilo que a mãe decifra para ele como sendo ele. Ela traduzirá todos os enigmas de si, do mundo, para esse bebê. Então essa criança começa a formar, enquanto sujeito, enquanto um eu alienado àquilo que a mãe passa a ele. Seria o período de indiferenciação. E aí nós temos um momento crucial, que é quando aparece a figura paterna, quando aparece o pai. Não necessariamente será o pai, pode ser alguém que ocupa essa posição nessa relação dessa criança, né? Apareceu a pessoa que ocupa essa figura paterna seria como se fosse o lugar da lei, da interdição. Ela vem para mostrar para essa criança que você não é tudo nesse mundo, não é só você que existe nesse mundo. Você tem um local, que essa criança tem um lugar nas relações sociais, que o lugar dela é o lugar de filho. Ele vem para fazer essa interdição, rompendo essa dia de mãe e filho, surgimento da tríade pai, mãe e filho, né? Pensando nas pessoas que ocupam essas posições. E aí, o que nós temos? Que é na tríade que o sujeito irá descobrir que ele não é soberano e onipotente, mas que o seu desejo está submetido a um terceiro, a uma lei, desfazendo as suas ilusões narcisistas. Então a gente vê esse rompimento deste momento narcísico quando aparece a figura paterna. Então é uma figura crucial, que a gente fala que é a ordem, é a lei. E aí, o que nós temos? Que o sujeito, nessa colocação, ele se constitui sempre em relação ao outro. Por quê? Ele só passa a ser filho porque a partir do momento que ele percebe que existe um pai e uma mãe. Eu sou professora em relação ao outro, em relação a vocês. Aqui nós vivemos várias relações no nosso cotidiano. Aqui eu sou professora, em casa eu sou esposa, em relação aos meus filhos, em relação ao meu marido. Então a gente sempre se constitui o eu em relação ao outro.
E é isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Acompanhe a nossa página ênfase educacional no Facebook e o nosso canal ênfase educacional, a nossa série de vídeos Descomplica Professor no YouTube. Até o próximo. ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br